Olá, meus irmãos, boa noite. Vamos começar uma palavra de Deus, vamos ver o que Deus tem para nos entregar essa noite. Eu creio que o Senhor vai falar grandemente com a gente essa noite, né? Nós estamos num período onde todo mundo está retraído dentro de casa, né? Nos seus lares, lidando talvez com situações que não são tão corriqueiras, né? Tão acostumados, e isso faz com que muitas coisas aconteçam de uma maneira que a gente não está acostumado, né? Eu quero falar hoje a respeito sobre a palavra, o poder da palavra. Nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, saber a dimensão que a nossa palavra, o poder que a nossa palavra tem no mundo espiritual, né? Bem como no mundo que a gente está acostumado a viver. A gente vive, muitas pessoas falam muitas coisas e fazem muito pouco. Outras falam pouco e fazem muito, né? Então a gente precisa ter o equilíbrio, né? Da gente ser condizente com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente prega, com aquilo que a gente acredita. E isso só através do Espírito Santo de Deus que pode nos dar esse governo, né? Porque a língua é o menor membro do corpo, mas é ela que contamina todo o corpo, né? Então, se isso pode acontecer, a gente precisa tomar muito cuidado com a nossa língua, né? Mas não é sobre a língua que eu vou falar, e sim sobre o efeito da palavra. Eu acredito que essa palavra vai falar muito com a gente nessa noite. Amém? Vamos orar? Peço para que você também ore junto comigo, para que você creia que o mesmo Deus que está comigo aqui é o mesmo Deus que está com você aí, o mesmo Deus que vai falar através da minha vida é o mesmo Deus que vai falar na sua vida. Amém? Então vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este momento, pedir para que cada pessoa que estará ouvindo, assistindo essa live, Senhor Deus, possa se alimentar com a palavra que vem do céu, Senhor Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa derramar, meu Pai, a sua palavra, a sua bênção, a sua sabedoria, Senhor Deus, sobre as nossas vidas nessa noite. E que nenhum de nós, meu Pai, venhamos a naufragar na fé, nenhum de nós venhamos, Senhor Deus, a se sair, meu Pai, da sua vontade. Que tudo ocorra debaixo da sua boa, perfeita vontade, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha me usar nesta noite, para que este povo possa receber a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos abrir a Bíblia. Abra a Bíblia de vocês em Colossenses 4, versículo 6. Colossenses 4, versículo 6. Por que nós vamos falar de algo tão natural, né, que é a palavra? Versículo 4, Colossenses 4, versículo 6, ele diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Muitas vezes a gente responde ao próximo ou àquele que está, de alguma forma, pedindo para nós alguma resposta, necessitando de nós de alguma ajuda, de uma maneira completamente errada, né? E a palavra de Deus, ela diz aqui que a nossa palavra, ela tem que ser sempre agradável e temperada com sal. Por que temperada com sal? Porque se não for uma palavra agradável, sem dúvida nenhuma, ela vai gerar alguma dor, ela vai gerar algum sofrimento, ela vai gerar alguma coisa que desnecessariamente, né? Então nós temos que sempre as nossas palavras, elas têm que soar, elas têm que transmitir coisas que são boas, perfeitas e agradáveis, né? Porque ou nós construímos ou nós destruímos, né? Não tem como a mesma fonte produzir água doce e água amarga. Então, ou a nossa boca ou a nossa vida produz coisas boas,
ou a nossa vida, as nossas palavras vai produzir coisas ruins. E isso independe da circunstância, isso independe de classe social, isso independe de qualquer coisa, de raça, de qualquer coisa. Nós precisamos entender e reconhecer que as nossas palavras, elas devem construir. Infelizmente, nós temos visto pessoas reclamando, murmurando, xingando, mentindo. Tudo isso gera o quê? A doenças, separações, mortes, gera tudo, leva para um caminho errado, né? Então nós precisamos entender que as nossas palavras, elas têm que ser palavras construtivas, palavras que fazem com que a gente cresça, né? E para a gente crescer, nós precisamos ter o conhecimento da palavra. Sem o conhecimento, nós não temos como crescer. Sem o alimento necessário que a gente precisa para determinadas épocas da nossa vida, a gente vai acabar se alimentando daquilo que nos entregam. E aí Deus nos entrega aquilo que é bom, perfeito e agradável. E isso está na palavra do Senhor. Então, a palavra que nós temos que falar, por quê? Agora eu vou falar por quê que isso é tão importante. Você fala, a vida é minha, alguns falam, a vida é minha, a boca é minha, eu falo o que eu quiser. Eu falava assim quando eu era pequeno. Quando eu era menor, né? A gente é criança, a boca é minha, eu falo o que eu quiser. Tinha até um ditado, né? A gente batia na boca e falava o que a gente queria, né? E isso não, a palavra de Deus não nos diz isso. Nós devemos falar aquilo que agrada a Deus. E mesmo diante de problemas, mesmo diante de situações, por mais que é difícil, que pareça difícil, nós precisamos estar com o Espírito Santo de Deus em nós para que a gente possa propagar a palavra de uma maneira correta, de uma maneira que não desagrade a Deus. Amém? Vamos abrir. Por que é tão importante? Aparentemente, né, poderia ser uma coisa que eu estivesse falando como alguma coisa óbvia. Mas vamos ler agora o que diz em Mateus 12. Mateus 12, vamos ver o porquê que eu acho tão importante a gente conhecer esse princípio, né? Que é um princípio do equilíbrio da palavra, é um princípio que nós devemos amar a Deus, na verdade, para que a gente possa verdadeiramente viver a palavra dele e ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Em Mateus 12, no versículo 34, ele fala assim, ó: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira do tesouro boas coisas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que toda a palavra frívola que profetizarem, os homens dela darão conta no dia do juízo final. Ou seja, nós teremos que prestar contas de tudo que a gente fala no dia do juízo final. Principalmente aqueles que já conhecem a palavra, né? Porque aqueles que já conhecem a palavra, talvez você seja uma pessoa que xinga, está acostumado a mentir, está acostumado a fofocar, está acostumado a fazer coisas que não agradam a Deus, mas saiba que o Senhor há tempo para tudo nessa terra. E nessa noite ele vai falar com você e você vai enxergar o quanto que é importante nós falarmos aquilo que Deus nos ensina, para a gente falar da maneira que Deus nos ensina que a gente fale. Se nós dependermos de nós mesmos, nós vamos querer xingar, amaldiçoar, vamos querer, se a gente permitir que a nossa alma grite mais alto do que o espírito, a tendência é a gente não acreditar, é a gente blasfemar, a tendência é a gente sempre querer dar um jeitinho, né? Encurtar algumas coisas. Então, nós precisamos ter noção da importância daquilo que nós falamos. Quando nós falamos aquilo que vem através do Espírito, as coisas se tornam
melhores. Quando nós falamos aquilo que vem da nossa alma, aquilo que vem do ego, a tendência é que as coisas comecem a caminhar por um caminho diferente do que a vontade de Deus. Então a palavra, a boca fala do que o coração está cheio, como nós estamos lendo aqui, em Mateus 12, 34. Ele fala, a raça de víboras, ele já nos corrige, ele já nos paralisa ali, raça de víboras. Porque como vocês podem falar coisas boas sendo más? E isso nós vemos. Pessoas tentando com um argumento totalmente doce, sabe? Aquela coisa falando como um carneiro e vivendo numa pele de lobo. Isso só aconteceu comigo ou acontece com você também? Pessoas vêm te falar através de mentiras, vêm contar historinhas que fazem com que você acredite na mentira delas. Quando você vai ver, você fala, fui enganado. Quantas pessoas são enganadas por não entenderem que nós precisamos estar sob o governo de Deus, que nós precisamos falar aquilo que Deus aprova. Então a palavra ela tem poder. A maneira como você lida com os seus filhos, a maneira como você lida com o seu esposo, com a sua esposa, isso tudo vai ser contado no juízo final. Porque nós prestaremos contas de tudo que nós dissemos. E a palavra nos dá respaldo para que a gente responda de acordo com a palavra. Nós não podemos responder de acordo com as nossas emoções, de acordo com aquilo que a gente sente e acha que é uma coisa talvez correta, né? Por quê? Porque muitos estão aí vestidos, né, de carneiro, são lobos em peles de carneiro. Nós precisamos entender que nós precisamos conhecer a palavra de Deus para a gente ter um resultado melhor na nossa vida, nas circunstâncias que a gente lida, né, no dia a dia. Pessoas estão lidando com a sua vida como se lidasse com uma coisa qualquer. A nossa vida ela deve ser vivida de uma maneira, da melhor maneira possível. Amém? Vamos abrir agora a palavra em 2 Timóteo 2,16. 2 Timóteo 2,16, ele diz assim. Perdão, estava em 1 Timóteo. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Quando nós não conhecemos a palavra de Deus, enquanto nós estamos vivendo debaixo do mundo, debaixo das coisas que o mundo tem oferecido para nós, a tendência é nós nos relacionarmos com pessoas que dizem coisas que não são condizentes com a vontade de Deus. E aqui ele fala, né, para a gente ter cuidado, né? Nós precisamos evitar esses falatórios inúteis, coisas que não vão levar a gente a lugar nenhum. O que adianta eu estar aqui dentro da minha casa falando mal seja lá de quem for? O que adianta é você compartilhar com o seu marido, com o seu filho, problemas de outra pessoa, sendo que talvez ele esteja passando por coisas bem piores do que você imagina? Ao invés de nós estarmos orando, crendo, ligando para a pessoa e levando palavras boas, por mais errado que ela esteja, nós estamos compartilhando coisas que são desnecessárias e não condiz com a vontade de Deus. Eu quero fazer com que essa live faça com que você reflita o quanto é importante a gente medir as nossas palavras, o quanto é importante você medir aquilo que você tem compartilhado tanto dentro da sua casa, quanto no seu trabalho, quanto na hora do almoço com seus amigos de trabalho, colegas de trabalho. Tudo isso é levado em conta. Nós precisamos, ou nós abençoamos, ou nós amaldiçoamos a outra pessoa. Nós precisamos entender o poder da palavra,
o poder do Espírito Santo que habita em nós. Porque aqui em 2 Timóteo 2, 16 e 17, ele diz assim, ó, 17, além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. A palavra pode nos corroer por dentro. Apesar de no momento a gente se sentir tranquilo, satisfeito. No momento quando qualquer um solta um palavrão, quantas vezes, quantos palavrões eu soltei e me senti bem logo depois. Quantos palavrões eu acabei falando, né? Depois disso se senti completamente satisfeito, aliviado, mandei para aquele lugar, né? E a pessoa foi. A gente ainda acredita que ela foi, né? Só que nós alimentamos dentro de nós algo que vai nos corroer, que vai gerar uma doença espiritual, uma doença, né, na verdade, carnal, até mesmo carnal, porque ele diz que gera câncer. E ele fala entre os quais Himeneu e Fileto. O que aconteceu com Himeneu e Fileto? Pelo menos Himeneu é dito aqui em 1 Timóteo. 1 Timóteo ele fala de Himeneu no sentido que Himeneu foi entregue a Satanás pelas coisas que ele tinha dito, por ele ter blasfemado contra o Espírito Santo de Deus. Ele fala assim, ó, em 1 Timóteo 1,19, ele fala assim, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E entre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Quando nós falamos aquilo que não agrada a Deus, nós estamos falando contra a vontade de Deus. Nós precisamos entender o quanto é importante nós lançarmos palavras boas, o quanto é importante nós abençoarmos aquelas pessoas que talvez não estão vivendo uma vida adequada. Quantas pessoas veem traficantes, ladrões, prostitutas, inúmeros, né? Pessoas que têm andado numa vida completamente fora dos padrões humanamente padronizados, humanamente corretos, e as pessoas falam, tem que morrer, ele não vale nada, ele não sei o quê. Quando uma pessoa está lançando palavras ruins na vida de outra pessoa que está já na lama, está num lugar ruim, ela está cavando a sua própria sepultura. Sinto muito em te dizer isso. Talvez se você tem dito isso para pessoas que talvez não tenham te agradado, talvez se você tem dito isso para pessoas que não têm lidado com os mesmos pensamentos que os seus, você tem andado de uma maneira contrária à vontade de Deus. Não pense você que Deus aprova aquilo que você fala por outros fazerem coisas erradas. Cada um irá responder por aquilo que faz. Se o outro tem feito coisas ruins, ele vai responder por aquilo, mas você também vai responder por aquilo que você tem falado a respeito daquele que faz coisas ruins. Então nós precisamos reconhecer que isso só ocorre na vida daqueles que acreditam em Jesus Cristo. Eu falando isso para vocês parece uma coisa simples, mas eu reconheço que não é simples. A vontade é de esganar, é ou não é? A vontade é de nós andarmos até batermos, né? Quando nós não conhecemos a palavra de Deus, a tendência é a nossa alma gritar mais alto e não o espírito. Mas nós precisamos nos alimentar para que o que há dentro de nós seja algo que vá abençoar até mesmo aquele que está fazendo a coisa errada. Ou vocês acham que aquele que está fazendo a coisa errada nunca vai poder mudar de vida? Se você pensa nisso, comece a pedir para que o Espírito Santo de Deus
entre no seu coração, na sua mente e faça você acreditar que todo mundo tem uma chance. Se a pessoa está viva hoje, ela ainda tem chance para mudar de vida. E talvez seja uma palavra sua que vai mudar a história dela. Talvez seja a sua palavra vai fazer com que ela entenda que Jesus Cristo é capaz de mudar a história dela. Qual tem sido o tipo de testemunho que você tem dado? Como tem sido as palavras que você tem lançado, tanto dentro da sua casa quanto fora? Eu não sou uma pessoa perfeita e nem me coloco em um status de perfeição melhor do que o seu. Eu também erro. Aliás, eu devo errar muito mais do que você, talvez. Não me coloco num lugar de santo. Porque o único que é santo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas em todas as vezes que eu falo algo de uma maneira que não agrada a Deus, o Espírito Santo de Deus entra dentro de mim e mostra para mim, poxa, você não deveria ter falado daquela forma. Você poderia ter sido um pouco mais brando, né? Então, às vezes, nós temos que prestar atenção como nós tratamos as pessoas. Pessoas tratam a gente como se nós fôssemos um objeto. E ainda pessoas que se dizem cristãs. Isso é o que mais tem. Enquanto que pessoas do mundo talvez te trate melhor. Mas quer que eu fale uma coisa para você? O que vale é o que está dentro do coração. Se o seu coração estiver coisas boas, tudo que você disser vai ser coisas boas. Eu prefiro ser corrigido por um sábio do que receber elogios de um tolo. Existem muitos tolos hoje em dia, que se dizem melhor do que outros, que chegaram num status que agora eu que dito as regras. As regras são de acordo com aquilo que eu falo e não de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Nós precisamos amar ao próximo como a nós mesmos. Nós precisamos amar a Deus acima de qualquer coisa. Se aquilo que nós temos falado não tem demonstrado isso, nós não temos feito aquilo que Deus pede para que a gente faça. Nós não temos cumprido com os 2 principais mandamentos. E você, como que você se autoanalisa agora? Faça uma reflexão sobre você mesmo, sobre aquilo que você tem dito. Não se preocupe se você acabou de falar um palavrão. Não se preocupe se você acabou de fofocar. Não se preocupe se você acabou de falar mal de alguém. Porque o Senhor conhece o seu coração e Ele sabe que você está se arrependendo agora. Ele sabe que você tem um desejo de mudar essa situação. E peça para que Ele te dê essa força. Peça para que o nosso Senhor te abençoe e coloque as palavras corretas na sua vida. Nós não podemos mais amaldiçoar as pessoas ao invés de abençoá-las. Se a minha mãe não tivesse lançado palavras de bênção, não tivesse orado pela minha vida, se a minha esposa não tivesse orado por mim, se as pessoas não tivessem clamado, lançado palavras boas, eu estaria da mesma forma que eu estava 12 anos atrás. Bebendo, me prostituindo, fazendo tudo que era ruim. E você? Você acha, se você continua dessa forma, saiba que Deus tem algo melhor para você, saiba, acredite nisso. Talvez você não consiga ainda viver isso que eu estou falando, mas o Espírito Santo de Deus pode te habilitar, o Espírito Santo de Deus pode te capacitar. Só Ele pode nos capacitar, nós não somos capazes. Nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, reconhecer que a nossa tendência é soltar palavras ruins, palavras de egoísmo, palavras de ciúmes, palavras de orgulho, palavras de vaidade, palavras de ira, de mágoa, de rancor, de ódio. Mas o Espírito Santo de Deus, quando ele habita em nós, as palavras, elas são de amor, de construção, de confiança, de fé, de maturidade. Como a gente fala, denuncia como nós estamos espiritualmente. Pessoas que não estão espiritualmente maduras
na fé, elas falam de qualquer forma. Uma maneira como uma pessoa lida com a sua própria vida, como ela dialoga com o seu próximo, demonstra a maturidade espiritual dela. Até pouco tempo atrás, eu ainda continuo bruto naquilo que eu falo. Eu sou uma pessoa muito, sabe, muito intensa, sabe? E às vezes eu machuco, talvez é você que esteja ouvindo. Talvez você não esteja preparada para ouvir uma palavra com esse peso. E eu já estou te entregando uma palavra talvez bem forte. Mas saiba que aquilo que eu estou te entregando aqui agora, eu tenho me aperfeiçoado, eu tenho buscado maneiras para eu ser um pouco mais ameno nas minhas palavras. Porque não é com força, né? Não é com violência que nós vamos ganhar nada. A palavra de Deus nos diz isso. Então por que nós queremos tratar tudo, ganhar tudo no grito, né? Eu não lembro quem foi que disse, mas tem uma pessoa até que, não sei se foi uma bispa, não sei. Não, acho que foi minha líder. Ela costuma dizer, se eu não ganho as coisas falando, conversando, no grito que eu não vou ganhar, pior ainda. Porque no grito você é capaz de ganhar momentaneamente, mas depois você perdeu o dobro. Então nós devemos ganhar tudo na conversa, conversando e não gritando. Quando eu grito é porque eu não estou conseguindo ser aceito. É porque eu não estou conseguindo que a pessoa me ouça da maneira ideal. Então alguma coisa está errada comigo. Ah, mas se eu não gritar não resolve. Não é que se você não gritar não resolve, é se você falar não resolve. Então alguma coisa está errada na sua fala. E não na maneira como você está lidando com a situação. Porque às vezes a gente encontra justificativas para que a gente possa falar, eu gritei por causa disso. A gente pode, às vezes a gente sai um pouco, perde um pouco o equilíbrio, mas isso não pode ser um costume nas nossas vidas. Né? Eu já gritei com pessoas depois de estar ter conhecido o Evangelho, estar nos caminhos do Senhor. Claro que eu gritei. Mas isso não pode ser um hábito na meu. Isso não pode ser... Aqui em casa todo mundo reclama que eu falo alto. No telefone, na live. Mas se eu precisar conversar com alguém, eu procuro ao máximo, né, falar da maneira mais ponderada possível. É claro que às vezes eu saio do espírito, mas não é uma coisa constante. Não é uma coisa que acontece com frequência. Porque se isso acontecer com frequência, é sinal que o Espírito Santo de Deus não está habitando em mim. E aí então cabe a nós buscarmos a presença desse Espírito Santo de Deus para que as nossas palavras possam ser palavras que edificam, palavras que constroem, palavras que alimentam e ajudam o próximo. Amém? Vamos abrir a Bíblia agora em Provérbios, né? Porque Provérbios fala muito sobre palavras. Provérbios 11, ele fala muito sobre palavras. Provérbios 11, versículo 9. Ele diz assim, ó, no bem-estar dos justos exulta a cidade, e perecendo os perversos há júbilo. Perdão, eu li o 10, é o 9. O ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Ou seja, quem é o ímpio? É aquele que não conhece a palavra. E aquele que não conhece a palavra, o que a palavra de Deus diz que ele faz? Ele destrói o próximo. E ele não fala que destrói o inimigo, ele não fala destrói, não. Ele fala destrói o próximo. O próximo é o pai, a mãe, o amigo, o tio. Então, quando nós não temos sabedoria, equilíbrio para a gente lançar as palavras sobre a vida daquele que é o nosso próximo, nós estamos destruindo ele. Mas os justos são libertados pelo conhecimento. Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós passamos a exercer
o conhecimento que a palavra de Deus nos garante, nós passamos a ser libertos disso. Existe um exemplo que eu costumo, depois que eu ouvi essa frase, eu sempre costumo utilizá-la. É quando Pedro diz de Paulo, eu conheço mais Pedro do que Paulo, ou ao contrário. Ou seja, as pessoas que falam demais de outras, você conhece mais aquela que está falando para você do que aquela lá que foi citada. Então, quando você fala de alguém, seja ele quem for, a pessoa está analisando primeiramente você do que aquela pessoa que você está julgando, que você está apontando, que você está caluniando, por mais errado que ela esteja. Então, seja ponderante nas suas palavras e quando falar, fale de uma maneira construtiva, para que o outro cresça e não para que o outro desapareça diante daquilo que você tem falado. Porque a sua palavra pode gerar vida ou pode gerar morte. A sua palavra, ela pode construir ou ela pode destruir. Ela pode ferir ou ela pode curar. Então nós precisamos entender o poder da palavra. Amém? Provérbios também, capítulo 15, versículo 4. Só vai um pouquinho mais para frente. Ele fala assim: a língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Se uma palavra serena, ela é uma árvore da vida, ela nos traz saúde, ela nos traz aquilo que vai fazer com que a gente tenha mais vida. Enquanto que aquelas palavras mal colocadas, perversas, o que ele fala aqui? Ela quebranta o espírito. Quebranta nesse sentido de quebrantar, é de quebrar mesmo. Não é um sentido de deixar ele completamente entregue ao Senhor, não. É o sentido de destruir o Espírito Santo de Deus. Imaginem vocês, um padre, ou alguém, um pastor, uma pessoa que está ali naquele estado espiritual, seja lá qual for, com o Senhor. Ele vem e depois de ter trazido uma mensagem da palavra de Deus maravilhosa, ele acaba de falar aquela palavra de Deus e ele já vai fofocar, vai xingar, vai mentir. O que vai acontecer com o Espírito Santo que habitava nele, que habitou nele até aquele momento? O Espírito Santo vai se entristecer. Automaticamente o Espírito vai ser quebrado. Porque nós precisamos estar nessa comunhão com o Senhor. Esta comunhão, ela é dita conforme a gente conversa com Ele, conforme a maneira com que a gente fala com Ele. Nessa noite, 6 horas da manhã, eu vou compartilhar isso com vocês, eu acordei, do nada, né? 6 horas da manhã, eu acordei e falei, nossa, 6 horas da manhã, por que eu acordei esse horário? Eu poderia ter acordado umas 7, 7h30. E eu falei, o que eu posso fazer numa hora dessa? Eu vou conversar com o meu Deus. E fui conversar, falar aquilo que estava no meu coração. Este momento é um momento muito importante para a vida daqueles que se dizem acreditar em Deus. É um momento que pode fazer toda a diferença na sua vida. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você é um filho de Deus. Se você colocou ele no seu coração, você é um filho de Deus. E você sabe qual a característica de um filho de Deus? Não é viver mais para as suas vontades, e sim para a vontade do Pai, daquele que o criou, daquele que o deu o fôlego de vida. Então, assuma o seu papel de filho. Saiba que o que você tem que dizer é aquilo que o Senhor quer que você diga. Não se coloque num lugar inferior, não se coloque num lugar qualquer, num lugar onde as pessoas têm lidado com a sua própria vida de acordo com as suas emoções. Ah, hoje eu não estou legal, por isso que eu xinguei. Ah, hoje eu não estou... Não, se você não tem domínio sobre a sua própria vida, como você vai ter domínio sobre a sua família? Como você vai ter domínio sobre o seu trabalho? Ou muitas vezes até sobre o trabalho consegue, né? Mas como está dentro de casa, às vezes não consegue lidar com aqueles que estão dentro de casa. Então, pare e pense. Se Deus está falando no seu coração, pare, não corra não. Continue aí.
Deixa Deus trabalhar na sua vida. Não permita que o Espírito Santo de Deus se entristeça com as coisas que você tem falado. Saiba que o Senhor quer habitar no seu coração e Ele vai habitar para que você seja uma bênção e para que tudo que você diga seja algo construtivo na vida dos outros. Amém? E para finalizar, abram em Provérbios 16, 24. Ele diz assim: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Olha que coisa maravilhosa. Doce para a alma e medicina para o corpo. Eu tenho pedido tanto a Deus para que as minhas palavras sejam mais brandas, mais tranquilas, mais suaves, né? Porque às vezes pelo meu estilo de vida, pela maneira com que eu vivi no meu passado, então eu sou um pouco acelerado, né? Era balada, as coisas, tava num lugar, depois ia para outro, tava numa praia para outro, tava num bar, ia para o outro, cada hora tava num lugar. Então a minha vida era uma vida muito conturbada. Eu não conseguia parar para jantar com a minha família no mesmo juntos, eu não conseguia parar para tomar café com os meus filhos, eu não conseguia parar para nada, porque eu sempre tinha outros afazeres. E isso, né, automaticamente alimentava o meu jeito de ser, corrido. Tchau, não sei o que e tal, e falando e lidando com a vida de qualquer forma. Porque a nossa boca fala que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio de coisas do mundo, é claro que as minhas atitudes, aquilo que eu vou falar, são coisas do mundo. Então vamos parar um pouco e pedir para que o Espírito Santo de Deus possa habitar na nossa vida, para que a gente possa transmitir coisas boas. É necessário que a gente reconheça isso, porque senão não adianta. Você está ouvindo essa live. É necessário que você aceite o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Porque senão é desnecessário você ouvir uma live falando da palavra de Deus. Reconheça o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ninguém chega até Deus se não for através dele. Não é santo, não é imagem, não é nada. É o Senhor Jesus Cristo. Coloque ele no seu coração, que tudo o restante ele fará. Creia que o Espírito Santo de Deus pode mudar a sua história. Creia que o Espírito Santo de Deus pode ajudar a governar a sua língua. Creia que o Espírito Santo de Deus vai passar a ser o leme da sua história, da sua vida. Amém? Novamente, Provérbios 16, 24. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Fale coisas que alimentam. Transmitam coisas boas. Não acreditem naquele que vem falar coisas negativas. Não fique ao redor dessas pessoas. Ore por elas, também não as julgues. Não comece a criticar essas pessoas. Ore por elas em sigilo. Procura evitar esse tipo de pessoas para que você não seja contaminado com coisas desagradáveis. Procure evitar, mas continue crendo que elas podem mudar. Amém? Eu quero orar com você agora e colocar esta palavra no seu coração. Pedir para que o Espírito Santo de Deus possa fazer com que essa palavra possa frutificar na sua vida. Que essa palavra não seja mais uma palavra, mais uma live, mais uma pregação rápida do Ricardo. Não, que seja uma palavra que vai mudar a sua história. Vai mudar o governo, a direção da sua vida, a maneira com que você lida com os seus funcionários, com a sua família, a maneira como você lida com o seu pai, com o seu filho. Seja uma pessoa sábia. Amém? Deixa eu orar com você. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu peço que o Senhor venha abençoar, meu Pai, esta pessoa que está ouvindo, meu Pai, a sua palavra neste momento. Que nenhum mal venha, Pai, se aproximar delas. Que elas possam ter governo, meu Pai, da sua própria língua. Que o Senhor possa incomodá-las, Senhor Deus,
quando elas disserem algo que não te agrada, blasfemando, dizendo coisas contrárias, não acreditando, retrocedendo, assim como Himeneu, Pai, blasfemou, que elas não venham blasfemar, Senhor Deus. Pai, assim como Himeneu, Pai, foi entregue para Satanás, Senhor Deus, de uma maneira que ele mesmo construiu, que cada um que estiver ouvindo essa live, meu Pai, possa ser resgatado agora, ser liberto por tudo aquilo que foi dito até o dia de hoje, que a partir de hoje ele deixe de xingar, ele deixe de blasfemar, ele deixe de fofocar, ele deixe de criticar, de julgar, meu Pai, de construir coisas que não são da sua vontade na vida de pessoas. Pai, que cada um possa cuidar da sua própria vida, que eles possam abençoar, meu Pai, aqueles que de alguma forma não estão, meu Pai, vivendo debaixo da sua palavra. E que o Senhor possa cuidar não apenas deles, mas de toda a família que está, meu Pai, cuidando, Senhor Deus, que participa da vida de cada um em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar agora pela vida da nossa discípula Elisama, que está sentindo algumas dores, tem sentido algumas dores. Já há alguns dias ela vem reclamando de dores. Então eu creio que o poder da oração é algo que cura, é algo que pode mudar qualquer circunstância, qualquer dor. Tá? Eu quero orar também pelo Marcos, pela família dele, que é o síndico lá da escola onde nós fazemos aula de teologia, né? Um seminário. Então quero orar também pelo Marcos e pela família dele, que infelizmente contraiu o vírus da Covid. E ao mesmo tempo eu quero agradecer ao nosso Senhor que livrou a minha irmã dessa doença, né? Porque ela também contraiu, ela tem diabetes, tem vários... Agora eu posso falar porque ela não queria que eu falasse, pedia só orações, mas agora ela encontra-se curada, já saiu o resultado e o Senhor é fiel, né? O Senhor a curou. Assim como ele curou a minha irmã, eu creio que ela vai curar o Marcos e toda a família dele, vai curar a Elisama, vai curar todos aqueles que em algum momento estão passando enfermidade, que você vai colocar no seu coração agora. Amém? Então pense na pessoa que talvez está precisando de uma oração agora. E o Senhor irá alcançar você aí agora. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós colocamos cada pedido de oração, Senhor Deus, que está no coração de cada um agora, para que os pedidos sejam, Pai, aceitos pelo Senhor, Pai. Nós sabemos que nenhum deles pertence a nós, e sim ao Senhor. Então que o Senhor esteja indo, meu Pai, e trazendo a cura na vida da Elisama, na vida do Marcos, na vida desta família que contraiu, meu Pai, a Covid-19, na vida de cada um, Senhor Deus, que o Senhor tem cuidado, Pai, que o Senhor tem, por mais, Senhor Deus, que muitos talvez ainda não acreditam no Senhor, mas o Senhor sabe, meu Pai, o quantos elas ainda precisam caminhar para conhecer a sua verdade. Então que o Senhor tenha a sua misericórdia e visita cada um deles, Pai, que está sendo, Pai, pedido nessas orações agora. Nós não os conhecemos, mas o Senhor os conhece. O Senhor conhece cada um, meu Pai, que cada um está orando agora. Então que haja cura, que haja libertação, que haja, Senhor Deus, fé, que o Senhor alimente cada dia mais a credibilidade, o crescimento, a confiança, que este povo possa sair do lugar que está para um lugar melhor, Pai, para a honra e glória do seu santo nome. Amém. E graças a Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar o seu final de semana e que a partir de hoje a sua vida e as palavras que saírem da sua boca sejam palavras de bênção e não de maldição. Amém? Que o nosso Senhor te abençoe, te proteja e te guarde. Tenha um ótimo final de semana e um beijo no seu coração. Fiquem com Deus, irmãos.